que assolou e continua assolando muitas cidades mineiras ao longo dessa semana. A gente vai conversar com a arquiteta e urbanista, professora de arquitetura do IBMEC, na pós-graduação também de arquitetura da paisagem na PUC Minas, Camila Zinger. Olá, professora, muito bom dia. Olá, Guilherme, bom dia. Professora, vamos começar a olhar para essa semana da maneira que ela nos trouxe muita tristeza para as cidades, para a capital, para a região metropolitana, para o interior do estado. É mais uma daquelas temporadas de chuva em que a gente olha para trás e tenta entender exatamente o que aconteceu. Bom, professora, olhando por essa perspectiva de todas as vezes a gente sempre querer colocar recursos depois que os acidentes aconteceram, única e exclusivamente, como é que a gente lida melhor com as nossas cidades, sabendo que os períodos de chuva virão? O que a gente está deixando de fazer para chegar a essa situação de caos, de quase calamidade em algumas das cidades mineiras recorrentemente? Bom, Guilherme, as ações que a gente tem visto em Belo Horizonte, como você fala, né, em outras cidades do Brasil, elas são muito imediatistas. Elas são feitas na hora em que a coisa está acontecendo, e as políticas de prevenção, de gestão, que poderiam ser mais efetivas, mais abrangentes, elas não acontecem muitas vezes porque há uma desarticulação de escala de ação, né? A gente não precisa só de política urbana voltada para a infraestrutura urbana, a gente precisa de projetos também em escalas menores, então, e que não aconteçam só nas emergências. Nós temos uma legislação em Belo Horizonte que vale e avalia esse aspecto do planejamento urbano, né, relacionado à drenagem urbana, mas é bastante difícil de efetivar essas ações, assim, porque a gestão ela não está contínua, há rompimentos justamente pelas emergências, e aí você vai lá atender a situação na hora em que acontece, né? O monitoramento para uma cidade tão grande quanto Belo Horizonte, monitoramento técnico, é muito difícil de ser feito, não talvez por falta de corpo técnico, né? Eu conversei com alguns profissionais da Prefeitura de Belo Horizonte recentemente para saber sobre o corpo técnico, e eles falam, olha, é quase enxugar gelo, assim. O crescimento da cidade, ele é muito grande, ele é latente, né? E você atender a isso é bastante difícil. Então, as ações na pequena escala poderiam ajudar isso ao longo do tempo, e não somente no pensamento sobre o assunto em janeiro. Por exemplo, existem cidades no mundo que estão tratando da microdrenagem. Uhum. O que é a microdrenagem? É a ação através aí de instalação de telhados verdes, né? Drenagem e ajardinamento nos lotes, né? Então, você pensar numa ocupação mais racional ao longo do tempo todo, né? Exigir isso na hora da construção, através de uma legislação que consiga dar conta desses parâmetros urbanísticos, e também tratar da macroescala. A situação que a gente vê em Belo Horizonte é que as pessoas olham para a macroescala muitas vezes na hora em que acontecem tragédias como essas que a gente vê, infelizmente, especialmente em janeiro com as chuvas, né? Você olha para as bacias, olha para os cursos d'água que estão inundando, mas esquece que esses cursos d'água, eles são alimentados por pequenas ações ao longo do tempo, né? Então, isso é uma questão complicada e tem que articular as escalas mesmo. Claro. Professora, a senhora citou aí alguns aspectos importantes que eu queria trazer para a nossa conversa. Por exemplo, a gente, para falar de projetos, mesmo de projetos de pequena escala, às vezes a gente fala de ações em que o cidadão vai fazer uma construção na casa dele e pensa numa reforma muito pontual, e nem sempre a legislação está ali presente para colocar esse cidadão, lembrando que é preciso de um arquiteto, de um urbanista, de um engenheiro, para que essas obras sejam feitas. Muita gente desconhece, inclusive, a gente já ouviu relatos, e muita gente não tem condições financeiras para que isso aconteça. Como é que a gente resolve essa equação, uma vez que, do ponto de vista, pelo que a senhora disse, por exemplo, não há uma quantidade de profissionais capazes de fiscalizar tudo, e ao mesmo tempo a gente ainda não tem essa cultura tão implantada nas pessoas da utilização de profissionais de um corpo técnico para acompanhar obras. A gente está ficando em que caminho e como é que a gente desata um pouco desse nó?
Guilherme, que eu tenho visto, assim, de alguns lados, né? Do lado das representações dos arquitetos e urbanistas, por exemplo, né? O Conselho de Arquitetura, ele tem divulgado mais a questão da arquitetura social, que procura atender justamente a quem não tem condições financeiras de pagar por um projeto, entre aspas, tradicional, e divulgar também que fazer projeto não é caro, planejar não é caro. Na verdade, você ter que lidar com a falta de planejamento, muitas vezes, é que vai ter um custo, vai trazer um custo, né? A gente vê isso na cidade, como você falou aí no início da entrevista. Quando falta o planejamento, é que você pode ter prejuízo, né? Então eu vejo os conselhos, especialmente o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, trazendo essa tônica da divulgação da importância do planejamento, da participação dos arquitetos e urbanistas em diversas áreas da cidade, inclusive na área de arquitetura social, atendendo, inclusive, com cursos. A gente tem visto cursos sendo promovidos, informações muito importantes. Do ponto de vista do ensino, que eu posso comentar também, que as universidades, as faculdades de arquitetura e urbanismo, os cursos em geral, estão trazendo a noção de que a arquitetura ela não é ou não deveria ser uma exceção para as pessoas. Ela não é só a beleza, né? Ela não é só a casa diferente, né? Que vai ser cara e tudo mais. Ela deve ser o dia a dia das pessoas, ela deve estar inserida nisso. Então, nesse sentido, eu tenho visto disciplinas nos cursos de arquitetura que falam do dia a dia das pessoas, que vão trazer realmente a noção do que vai atender a maioria das pessoas. Então, para que os estudantes aprendam sobre isso, reflitam especialmente de forma crítica sobre essa situação, né, de lidar com uma realidade em que você não vai fazer grandes casas, grandes edifícios no seu dia a dia profissional. Você vai lidar com pessoas com orçamento limitado, né, com pessoas que têm um sonho, mas que têm uma limitação diária, né, que tem às vezes um lote que não vai dar conta de responder a tudo que estava sendo ali desejado, né? Você vai ter limitação de custos e de escopo o tempo todo. Então, a gente tem falado sobre isso nos cursos de arquitetura, e eu acho isso muito importante, né? Para a formação de um arquiteto, de uma arquiteta, né? De uma urbanista, que lide com a realidade local, né? Que é a nossa realidade brasileira, a realidade de Belo Horizonte, que tem essas situações todas que a gente está falando que são muito críticas aí que você trouxe, né? Sim. E agora, professora, é claro que quando a gente vai discutir esse assunto, a gente pensa nessa população que está fazendo uma obra de pequeno porte, mas a gente não pode esquecer das obras também de grande porte, de um setor pujante no país, que é o setor de construção civil, e que, para medir apenas pelo termômetro de Belo Horizonte, quando tivemos mudanças em lei de uso e ocupação do solo, quando temos mudanças de coeficiente, Código de Posturas, tem brigas homéricas entre o Poder Executivo e as discussões sobre a legislação. Como é que a gente engaja esse setor também nesse entendimento? Porque, eu vou dar a minha percepção pessoal, nem sempre, ou quase nunca, o setor está tão preocupado assim com esses problemas que surgirão a posteriori na cidade. Muitas vezes estão preocupados com ali manter a atividade econômica funcionando, é legítimo que isso aconteça, mas a preocupação de depois ter que lidar com esses problemas nem sempre está lá. É só com a pressão de legislação que a gente consegue fazer, ou por alguma outra via do convencimento, o setor da construção civil também pode entrar nas melhores práticas para pensar na drenagem da cidade, etc. Guilherme, eu acho que a construção civil pode sim entrar nas melhores práticas, né? Ela tem condição de fazer isso, e existem parâmetros urbanísticos em várias cidades que vão trazer a obrigação para a construção civil de lidar e executar melhores práticas. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, a gente tem a cota ambiental, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem as taxas de permeabilidade que vão variar de setor para setor da cidade, né? Então, assim, a construção civil ela tem que lidar com isso. A questão é que quando a gente entra com a legislação obrigando o empreendedor, né, o mercado a lidar com isso, a legislação também tem que, né, o legislador, ele tem que pensar na viabilidade econômica daquele parâmetro que está sendo imposto. Porque o empreendedor, ele não vai querer fazer um jardim ou um telhado verde se ele não ganhar alguma coisa com isso. Isso é uma situação complicada, mas é real,
né? O construtor de uma edificação, de um prédio, ele vai querer saber, olha, ok, eu vou aumentar a área permeável do meu prédio, e quanto que eu vou poder subir mais esse prédio? Quanto de área construída que eu vou ganhar? Quantos apartamentos a mais eu vou poder conseguir fazer aqui se eu trouxer essa área permeável para a cidade, né, no meu lote? Então, é uma troca que o poder público tem que equilibrar e considerar, né? A gente vê que em Belo Horizonte isso está sendo equilibrado aos poucos, não é simples. Uma outra situação que uma legislação como um plano diretor leva em conta, ou deveria levar em conta, é o tempo de execução de um plano, né? O tempo, na verdade, de implementação de um plano, porque depois que ele sai para a cidade, que ele está aprovado, ele está instituído, você vai ter aí um tempo de quase 10 anos para ver os resultados dele. Então, isso precisa ser monitorado, né? Não é muito simples fazer isso, mas é possível. Existem cidades já utilizando recursos de geoprocessamento, visualização, né, monitoramento através do uso de drones, enfim, para você ver como que a cidade está respondendo a essa legislação, né? Isso também faria com que a gestão ao longo do tempo fosse mais observada de forma crítica e trouxesse insumos para você corrigir essa legislação, né? E, digamos assim, né, eu falei lá do empreendedor, mas que também o poder público não ficasse só olhando esse lado. Não é assim, né? Existe o coletivo que precisa, né, ser colocado em primeiro lugar, priorizado, né? Então, assim, ok, eu atendo o empreendedor, mas qual é o ganho coletivo que está sendo implementado ali, né, que está sendo solicitado. Então, isso é muito importante. Essa que é a conversa. Aliás, essa conversa que rende muito mais, e em outras oportunidades voltaremos a fazê-la novamente. Quero agradecer aqui a professora Camila Zinger, arquiteta e urbanista, professora de arquitetura na IBMEC e também na PUC Minas. Muito obrigado, espero contar outras vezes com a senhora, professora, porque esse assunto ainda tem muita coisa para a gente discutir. Obrigado pela participação e muito bom sábado para a senhora. Eu que agradeço, um bom sábado para todos e todas.